Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tinha a intenção, nós estamos dentro daquela série de vídeos, né? Para transformar, para forjar líderes em guerreiros, que é uma grande diferença, né? E sempre explicitando a verdade, com esteio na palavra, fundamentado nas escrituras, porque só a verdade liberta, né? Não tem outro caminho, é a verdade. Ela é dura, ela é amarga, talvez você tenha aprendido muita coisa errada e agora está aprendendo certo. Nós vamos falar de vários assuntos que são os mais polêmicos dentro das igrejas, mas vamos dar embasamento bíblico para todos, tá? E se você conseguir contestar esses argumentos, ok, eu tiro o chapéu para você, mas eu garanto, é incontestável. A Bíblia é a verdade. É sim, sim, não, não. Não tem como você maquiar a verdade. Nós vamos entender isso através desse vídeo. Eu estou antecipando esse vídeo, tá? Eu queria que esse vídeo fosse o último da série, mas devido a algumas situações, eu orei a Deus, busquei direção e então é melhor que ele seja divulgado antes, tá? Então é a mesma série, só que hoje nós vamos colocar como subtítulo Ceia Maldita. É isso mesmo, Ceia Maldita. Ué, mas a Santa Ceia, Daniel? Presta atenção. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, assista até o final, porque na parte final desse vídeo, depois que você entendeu o conceito que eu quero lhe passar, nós vamos apresentar para vocês algumas continhas, alguns cálculos, né? E cálculos pautados nas escrituras, tá? É a Bíblia que nos dá esses números e através desses números nós podemos chegar a possíveis conclusões. E se essas possíveis conclusões forem verdadeiras, estiverem certas, né? Porque, né? Quem sabe tudo é só Deus. Olha, vamos nos preparar para uma grande batalha e é bom que a gente esteja junto, tá bom? Agora não adianta você ir para a guerra sem conhecimento, ir para a guerra sem escudo, sem espada, sem saber o que dizer, né? Então vamos lá. Ceia maldita, né? Então, uma vez explicado isso, né, eu quero explicar uma coisa para vocês. O adversário, né, na década de 80, 90, né, quando eu ainda servia o engano, isso fizeram várias coisas. Eles atacaram, quer dizer, a doutrina humana. O próprio ser humano com o coração contaminado, ele já criou, já tem um monte aí de doutrina humana em nosso meio. A doutrina de demônio, que a Bíblia fala, ela foi implantada em nosso meio. Através de quem? De satanistas, de adoradores do diabo, né? E eu fiz parte, né, desse grupo. E implantaram no meio da igreja, da doutrina pura e verdadeira de Cristo, valores que não são cristãos, né? Que são enganações, sutis enganações. O diabo é muito sutil. Quando Paulo fala das astutas ciladas do diabo, significa que é um planejamento, uma armadilha muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem pensada, né? Então, como é que o diabo ele conseguiu contaminar um dos valores mais nobres descritos na palavra de Deus, que é a Santa Ceia? Sim, o diabo contaminou a Santa Ceia. Pois é, algo que era para ser santo, fazer isso em minha memória, ele contaminou, né? Então, veja bem, vamos entender a questão. Depois da ceia, acabou a ceia, vamos lá, a gente vai fazer um vai e vem na Bíblia, alguns flashbacks como eu costumo fazer nos livros, tá? Depois da ceia, o que acontece? Os apóstolos vão receber o Espírito Santo, né? Nós vamos ver ali nas Escrituras, depois, eles fizeram a ceia, Jesus é crucificado, tal, né? Vem a ascensão de Jesus e eles vão receber o Espírito Santo, né? Então, quando eles recebem o Espírito Santo, eles recebem dons do Espírito, né? Não é falar língua enrolado, nós já falamos isso em outros vídeos, se não falamos, vamos falar, tá? Mas eles estavam falando idiomas conhecidos, né? Então, aqui é uma coisa, o batismo no Espírito Santo, ele confere uma autoridade espiritual, né? Jesus, agora, outra coisa que é importante, além de você ter o Espírito Santo como autoridade espiritual, lembrando que ele é santo, então ele não vai ocupar um coração egoísta, avarento, ambicioso, invejoso. Espírito Santo não combina com essas coisas, não coaduna, tá? Se você quer receber o Espírito Santo de verdade na sua vida, você tem que buscar a santificação, porque o Espírito é santo, e da santificação vem unção, da unção autoridade, né? Então, uma coisa é relativa à outra, mesmo porque um dos frutos do Espírito, fala lá, a Bíblia fala os frutos do Espírito, primeiro qual que é? Amor. Então não tem amor?
Você não recebeu o Espírito Santo. Amor, alegria. Alegria no Senhor é minha força. Não tem. Tem gozo. Claro que você não vai ficar rindo toda hora, né? Mas você ter um otimismo, né? E 3, paz. Paz que transcende o nosso entendimento. Se você não tem esses 3 primeiros, você não tem o Espírito Santo, tá bom? E outra coisa, que é quando você vai exercer o ministério, vamos falar aqui para líderes, é importante para quem exerce o ministério ser batizado. Foi a primeira coisa que Jesus fez antes de iniciar o seu ministério público. Ele ficou quietinho na moita, foi lá até João Batista, foi batizado. Foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado. Depois ele sai do deserto, né, e passa uma noite no monte, orando uma noite inteira para escolher os seus apóstolos, os seus discípulos, escolher os 12. Olha a responsabilidade. Então, antes de começar o ministério, você tem sim que ser batizado. né? E você vai passar, né, talvez por uma prova de fogo, né? Talvez Deus peça um jejum para você e você tenha que passa por uma prova de fogo nesse jejum, né? Então, isso vai te talhar, tá bom? Então, são coisas que vão talhar você. O Espírito Santo e batismo vão talhar você para começar o ministério. Se você não foi batizado no Espírito ou se você não foi batizado nas águas, você não está pronto para estar à frente do ministério. Mas eu posso ceiar, Daniel, e a Santa Ceia é coisa diferente. A ceia é para todos nós, independente se foi batizado ou não. Me encontrou um versículo na Bíblia que está escrito: você tem que ser batizado para participar da ceia. Não existe isso. São coisas completamente diferentes. Eu não fui batizado, por exemplo, né? Mas eu posso participar da Santa Ceia, desde que eu tenha consciência do que é a ceia. É aí que o diabo entra com a sua astuta e inteligente cilada. Porque se você simplesmente ceiar, porque está todo mundo ceando, você está fazendo um teatro. Você tem que compreender o significado e a profundidade, né, e a seriedade do que é a ceia, qual a representação da Santa Ceia, né? Então, Jesus, ele passou também 40 dias em jejum, né? Ele foi tentado e venceu. É assim que a gente se prepara para a batalha, né? Então, vamos ver aqui. Existem condições, né? Vamos lá, condições para você conquistar as bênçãos do Senhor, dentre elas a autoridade espiritual para liderar, né? Então você vai ter que ter, sei lá, discernimento. Discernimento é fruto de conhecimento. Oséias 4,6, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas qual é o conhecimento? Da Bíblia, da palavra de Deus, né? E não adianta conhecer, apenas você tem que conhecer e viver. Aí está o desafio. Não é estar em pé, se manter em pé, né? Então, sim, eu tenho que ser batizado, né? Vou fazer um jejum, vou ser provado, vou ser tentado, né? Deus vai colocar as pessoas certas ao seu lado. Você vai ser traído? Vai ser abandonado? Opa, muitas vezes, né? Então, não se preocupe com isso. Agora, tomar a Santa Ceia, qualquer um pode participar, não há restrições quanto a isso. Não precisa ser batizado, né, para fazer a Santa Ceia, desde que você tenha consciência do que é a representatividade disso, né? Então, lembrando, né, para guiar o ministério, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e passar pela tentação, né? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito, quem recebeu o Espírito Santo, qual que é? Amor. Tem que ter amor. Não tem amor? É a pessoa ranzinza, né? Fala mal de todo mundo, tem inveja, tá sempre de bico, né? Gozo, alegria, paz que transcende entendimento, não é aquela pessoa que se desespera por qualquer coisa. Longanimidade, benignidade, a pessoa é boa, ela não é trapaceira, não fica arquitetando como eu vou fazer para passar o rodo naquele, como é que eu vou fazer para derrubar aquela pessoa, né? Não, bondade, estende a mão, não aponta o dedo, não julga. Fé, a fé de verdade, que acredita, né? Mansidão, plácido, né? Não precisa gritar, aquele que fez os ouvidos ouve, né? Temperança, né? Gálatas 5:22, temperança. Ok, vamos voltar aqui no tempo fazendo vai e vem. Era Páscoa. Páscoa para os judeus era algo muito importante, era a celebração da saída dos hebreus do Egito, né?
Era uma celebração da saída dos hebreus do Egito. Só que Jesus ele vai ser crucificado exatamente no período de Páscoa. Jesus está dando um sinal para nós e para os judeus também. Olha só, eu sou o libertador. O meu sangue vai libertar você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu vim aqui para libertar vocês, né? Fazer a verdadeira libertação. Aí o que acontece? E Jesus ele apresenta um modo de libertação bem diferente do que a gente conhece, sem rituais. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos, né? Libertos. Tremendo, simples. O evangelho puro, ele é puro, simples e poderoso. É assim, a gente que inventa um monte de coisa, ritual e tudo mais, né? Então Jesus, ele vem apresentar para nós um novo modelo, uma nova aliança, né? Uma nova forma de caminhar agora em Cristo, pelos valores de Cristo, fundamentados em Cristo, né? E essa libertação vem através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus na cruz. Você repare que as coisas se coadunam, né? Jesus é crucificado da hora sexta, equivalente ao meio-dia do nosso horário, a hora nona, horário judaico, tá? Horário judaico, da hora sexta a nona, calendário judaico. No nosso calendário, no meio-dia às 3 da tarde. Houve trevas, 3 horas sobre a terra. Nona praga do Egito, trevas, 3 dias de trevas. Depois, a morte do primogênito e a libertação. É isso que Jesus está ensinando. Olha, eu estou fazendo a mesma coisa. Olha o que está acontecendo. Por que tinha aquela... Tudo ficou negro? Eu creio que uma nuvem de demônios estavam ali, olhando, se regozijando. Fizemos Deus sangrar, mas esse Deus todo-poderoso, El Shaddai, vai ressuscitar. Pois é, né? Então, ele coloca de uma maneira interessante. Jesus, ele mostra também as suas fraquezas, o que para nós é um grande exemplo, né? Não é errado você mostrar suas fraquezas, né? Você é humano, você pode ter fraqueza, você pode ter momentos de medo, você pode chorar, Jesus chorou, né? Você tem compaixão das pessoas, você fica batido como Paulo, batido sim, derrotado não. Você não pode viver no abatimento, você não pode viver na derrota, é isso, né? Então Jesus, ele pega, como de costume, né? Ele vai orar. Olha só, ele vai buscar forças da onde? De Deus. Oração, né? E vai para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos. Quando chegou naquele lugar, disse: orai, para que não caís em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, né? Pondo-se de joelhos, orava. Disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele falou para Deus isso. Se quer, passa de mim, porque eu sei que eu vou passar. É pesado demais. Não era só a crucificação, os açoites. Você imagina a carga espiritual que Jesus está levando nas costas. Nós não temos dimensão para isso. Nós não temos parâmetros. Nós não temos a mínima ideia do que é isso, né? Então Jesus fala, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Jesus estava em agonia, ele estava transpirando sangue, vasos microcapilares aqui estouravam e ele gotejava sangue. Grande agonia. Você não vai passar agonia? Você não vai passar dificuldade? Na vida tereis aflições. Eu vou passar, você vai passar. Cristo passou, né? Então, não é esse modelo de perfeição que te apresento por aí. Aí Jesus continua, todavia que não se faça a minha vontade, mas a tua, ó Pai, a tua. E assim que ele fala isso, o que acontece? Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então, todas as vezes que você estiver em algum dilema, você simplesmente fala, Senhor, me capacita, me dá força, seja feita a tua vontade. E o anjo do Senhor vai estar ao teu lado, te ajudando, te fortalecendo. É uma força sobrenatural que você não tem ideia. As pessoas te veem em pé e olham como é que está em pé, como é que ainda não desistiu. Por quê? Porque tem um anjo me ajudando, tem um anjo me fortalecendo, né? Então, ele estava em profunda agonia naquele momento, né? Mas o anjo vem e fortalece Jesus, né? Exatamente no momento que ele fala, seja feita a tua vontade, né? Ok, vamos voltar agora de novo. Um passeio outra vez. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra o reino de Deus. Tomando o cálice, que é a representação do seu sangue, que é o vinho, a gente representa hoje como suco de uva. Havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti entre vós. Vê como a marca de Jesus é repartir
partilhar, né? Não é egoísmo, é partilhar, né? Partilha. Porque eu vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, mais uma vez, partilhou o que ele tinha, dizendo, esse é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. É um sacramento, né? Assim como o batismo é um sacramento, é um mandamento. E também a ceia, né? Fazer em memória de mim. Daí Jesus deixa dois mandamentos, amar a Deus em todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e dois sacramentos fundamentais, a ceia e o batismo, tá? Aí continuando, né? Feito em memória dele, então. Aí, então, quando a gente fala em memória dos ensinamentos, quando fala, faça isso em memória de mim, nós estamos fazendo em memória de todos os ensinamentos que Jesus nos mostrou, né? De toda a existência, o período existencial de Jesus na Terra, no seu ministério público. Ou seja, nós estamos fazendo em memória dos seus milagres, dos seus ensinos pautados na verdade, na expulsão que ele fez dos mercadores do templo, que nos dá uma tremenda lição. Nós fazemos em memória do seu sacrifício, né, do seu sangue derramado por todos nós, do seu corpo que foi açoitado, das vezes que ele foi caluniado, desdenhado, desprezado, açoitado, humilhado, né? E aí, continuando, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento. Prestou atenção? Novo Testamento, esse cálice. A partir do sangue de Jesus começa o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa no capítulo 1, né, do Evangelho de Mateus, mas começa agora, com a crucificação. Agora é o Novo Testamento, agora é a graça. É agora que nesse momento histórico, né, o véu vai se rasgar no templo, né? E começa uma nova aliança, começa a graça. Presta atenção nisso. Esse é o cálice do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é pela graça, não é mais a lei. Esquece a lei, acabou a lei. Você agora pode comer carne de porco, você pode usar camisa com mistura de tecidos, você não precisa mais sacrificar animais, né? E você não precisa mais apedrejar uma mulher adúltera, não é isso? Aí, mas eles falam do dízimo, Daniel. Aí minha igreja obriga o dízimo. Sim, que engodo. Tem muitos que sabem a verdade, eu vou explicar para vocês, tá? O Novo Testamento, então, é graça, não é mais lei, né? E aí Jesus continua, no meu sangue que é derramado por vós, eis que a mão que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem está segundo o que foi determinado. Ele já tinha uma missão na terra, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual haveria a ser o maior, né, no reino dos céus, né? E houve contenda entre eles quem seria o maior. E Jesus, na sua autoridade, deixou muito claro que o maior é o menor, né? Antes o maior entre vós seja como o menor, a quem governa como quem serve. Lucas 22, de 14 a 26. Então olha que interessante. Você quer ser grande diante do Senhor? Você tem que aprender a servir. A servir é se doar. E você só faz isso por amor. E você só reconhece esse amor quando você é batizado no Espírito Santo. Tá vendo as coisas como se concatenam? Vamos continuar, né? Aí Jesus está na crucificação. Era quase a hora sexta e houve trevas sobre a terra até a hora nona, escurecendo o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Começa aqui a graça. Lucas 23, 44 e 45. A nona praga do Egito também foi 3 dias de escuridão. Vai estar lá em Êxodo capítulo 10, de 21 a 22, né? Então, quando Jesus diz, está consumado, acabou. O véu do templo se rasga, começa aqui uma nova aliança. A graça começa aqui. Aqui começa a graça, tá? Então, a nova aliança, ela é representada sobre uma nova perspectiva. Ela não é mais punitiva, não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune, não é um Deus cruel, é um Deus de amor, que ele abraça, que ele acolhe, que ele tem compaixão de você, que ele, o julgamento, ele proibiu que nós julgássemos, nós não temos legitimidade para julgar. Então os valores são outros, são pautados no amor, não mais na lei, né? Então na lei a mulher era apedrejada, agora não. Agora não, o contexto é outro, né? Então, no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, não tem taxas. Ninguém fala,
Deem agora os 10% para os apóstolos, 15%. Hoje oferta tripla. Hoje nós temos um carnê da campanha especial. Hoje nós temos um desafio na igreja, né? Não, ofertas eram feitas em amor. Ofertas eram feitas voluntárias, né? Então, acabou aquela história de olho por olho, dente por dente, né? Começou agora a era do amor, né? Então Jesus, voltando para Jesus, então Jesus, tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, tá vendo? Jesus enfatiza de novo, sangue do Novo Testamento, está em Mateus 26, 27 a 28. Em Hebreus também é citado isso, teria muitos textos, mas eu quero citar os principais. E Jesus, né, Hebreus 12, 24, e Jesus, mediador de uma nova aliança, tá vendo? Nova aliança, graça, né, ao seu sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, né? Então, com a morte de Cristo, nós somos herdeiros dessa nova aliança, dessas novas regras. Agora temos novos mandamentos, onde o amor, como eu já falei, predomina. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e os dois sacramentos, né? Só que os profissionais da fé, eles gostam de deformar a coisa. Eu vou explicar uma coisa para vocês, espero que vocês não esqueçam disso, tá? Quando você pergunta para um fariseu do nosso século, para um profissional da fé do nosso século, porque tem igreja que tem lá a tabela dos devedores do dízimo, tem igreja que pega, te amaldiçoa, fala que você vai sofrer uma maldição se não der um dízimo, tem igreja que diz que você vai receber uma bênção se der o dízimo dobrado, tem igreja que diz que você é obrigado a dar o dízimo, né? Aí vocês questionam, mas aonde está isso no Novo Testamento? Aí eles vão saber para onde? Mateus 23, não é isso? Mateus 23, não é? Pergunta para qualquer falso profeta, pergunta para o teu pastor que cobra o dízimo. Escuta, qual é a base no Novo Testamento para cobrar o dízimo, né? Nós não estamos na graça, nós estamos mais na lei. Qual é a base? Por que eu tenho que dar o dízimo? Me mostra no Novo Testamento onde é que tem o dízimo. Pergunta para o teu pastor. Sabe o que ele vai responder? Vou te dizer exatamente o que ele vai falar. Ele vai citar Mateus 23. Dizendo que Jesus, primeiro caso aqui é uma exortação, né? Jesus está dando uma exortação aos fariseus, está largando pau nos fariseus. Em suma, ele está dizendo o seguinte, vocês dizem que dão o dízimo do cominho, tal, isso, aquilo, mas vocês fazem um monte de bobagem, tá? Estou sumariando. Então, o que adianta você fazer um monte de bobagem e dar o dízimo, né? O que adianta fazer um monte de bobagem e ceiar, né? Então é isso. Então o que Jesus fala? Dê o dízimo, mas faça as coisas certas. Né? Então se alinhem, faça a coisa certa e dê o dízimo. E aí o pastor, o falso profeta, vai dizer, tá vendo? Jesus validou o dízimo, tá validando aqui, tá? Não é assim? Pergunta para o teu pastor, faça o desafio. Ele vai jogar Mateus 23, está no Novo Testamento, Jesus validou o dízimo. Vamos entender o momento histórico aqui, gente? Ai, meu Deus do céu, eu acho assim o fim da picada, como esses caras picaretas, salafrários, têm coragem de deformar a palavra. Gente, aqui ainda eles estão na lei, não estão na graça. A graça começa na crucificação. Esse é o sangue da nova aliança, entendeu? Esse é o sangue do Novo Testamento. Rasga o véu do templo, está consumado. O sangue de Jesus nos cobre. Depois da crucificação começa o Novo Testamento. Aí é graça. Antes não, eles estavam na lei. Tanto é que Jesus não contesta, ok, deem o dízimo, mas façam as coisas certas também, né? Aqui é lei, aqui eles ainda estão na lei, eles não estão na graça. Porque depois dessa citação aqui, né, de dízimo em Mateus 23, não há nenhuma citação de dízimo em todo o Novo Testamento. Pede para ele mostrar alguma mais para você. Não tem. Na doutrina dos apóstolos não tem dízimo. Eram ofertas voluntárias, ofertas de amor, segundo a sua prosperidade, com alegria e não tristeza, como bênção e não como avareza. É assim que é o Novo Testamento. É diferente, é voluntário. É voluntário, é por amor, é por gratidão, é isso que você faz, não mais por obrigação. Esqueça o Malaquias, né? Malaquias acabou, é Velho Testamento, né? Mesmo porque estava fora de contexto, né? Mas então, quando falarem isso aqui para você, rebate com o seu pastor. Mas em que momento histórico? Aqui era lei. Por exemplo, quando Jesus ele vai defender a mulher adúltera, joga essa para o teu pastor também, vê se ele agarra essa. Pega a mulher adúltera, Jesus defende a mulher adúltera, né? A mulher adúltera, ela ia ser apedrejada,
né? E todo mundo estava apedrejando. Eles estavam amparados na lei. Estavam amparados nas leis mosaicas, que permitia que uma mulher adúltera, ainda mais pega em flagrante no adultério, fosse apedrejada. Era assim, era a lei, era essa mesmo. Então eles tinham todo amparo, eles tinham a legitimidade da lei. O que Jesus faz? Ele não usa nenhum texto bíblico, ele não usa nada escrito, nada das escrituras sagradas para proteger aquela mulher. Que se ele tivesse alguma argumentação, não, está escrito, como ele fez com o diabo. No deserto, está escrito, está escrito, está escrito. Não, ele não fez nada disso. Porque ele sabia que eles estavam na lei. Então Jesus usou de uma outra estratégia. Começou a escrever na terra, talvez o pecado dos caras. E aí ele pega e diz, quem não tiver nenhum pecado, ok, atire a primeira pedra. Você é santo? Atira primeiro. Né? E ninguém atirou. Ninguém atirou. E hoje eu vejo pastores atirando pedras nas pessoas. Tem gente que diz, eu já falaram em altares, sabe? Uma mulher, não vou dizer o nome, uma mulher falou no altar que as gordinhas, né, as mais obesas, não herdarão o reino dos céus, elas vão para o inferno, porque é pecado da gula. Né? Eu já escutei pastor falando no altar que o homoafetivo vai para o inferno. Né? Só que a Bíblia não lhe dá anuência, quiescência para você julgar ninguém. Ninguém, tá? Mas a Bíblia fala que os avarentos, os roubadores, os ladrões, esses sim vão para o inferno. Engraçado, né? E o pastor esses falsos profetas estão olhando ali um cisquinho no teu olho, mas não vê a trava que tem no olho deles, né? Ainda a mulher adulta, eles estão amparados pela lei e todos eles vão embora. Jesus então se aproxima dela. Eles tinham a legitimidade, estavam na lei, viu? Estavam na lei. Então eles podiam apedrejar, por isso que Jesus não usa nenhum argumento bíblico para defendê-lo. Apenas diz que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Jesus levanta, olha nos olhos dela. Cadê teus acusadores? Não estão mais aqui, Senhor. Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Eu não te condeno. Olha a palavra. Eu não te condeno. Você não vai para o inferno. Agora você vai arder, agora é você isso. Não, é amor. Porque Deus lançou uma semente de amor ali. Vá e não peques mais. É amor, amor. Jesus tratou todo mundo diferente, os leprosos, a samaritana, o samaritano, o cobrador de impostos, quebrou todos os paradigmas, né? Então, mas eles estavam na lei. Nesse momento histórico, estou citando, pensando dois, tá? Da mulher adúltera, por exemplo, e aqui também do dízimo, Mateus 23, é a lei, eles ainda estão na lei, não estão na graça, porque Jesus não foi crucificado, entenderam? Né? Não começou a nova aliança, começa lá, quando Jesus diz, está consumado, pronto, o véu do templo rasga, não há mais intermediário entre você e Deus, né? O Espírito Santo que habita em nós te legitima a entrar na presença de Deus, simples assim, poderoso assim, pois é. Pergunta para o teu pastor, pede o argumento, ele vai usar Mateus. Aqui ainda estão na lei, e depois da lei? E depois da nova aliança? E depois do Pentecostes? E depois nos apóstolos? Eles não cobravam dízimo, Paulo não cobrava dízimo das comunidades. Que coisa, né? E por que o senhor cobra? Por que o senhor cobra dízimo? Por que você humilha as pessoas colocando painel de devedores do dízimo? Ou então quem deu o dízimo coloca lá, que por inferência você sabe quem não deu. Né? Ou então você amaldiçoa quem não der. Ou você quer abençoar quem dá. Ou então tem gente que vende cobertura espiritual. Vocês já ouviram falar disso? Tem gente que tem a cara de pau, que de se autoproclamar apóstolo, que eu já expliquei nessa série de vídeos que é apóstolo não tem no nosso século, tá? Ele se autoproclama apóstolo e diz, como eu sou superior, eu sou apóstolo, eu vou dar cobertura espiritual para a tua igreja, para o teu ministério. Peraí, meu gato tá aqui, bebezinho, vem cá, sai daí, tá? Quase derruba a minha câmera. Então, aí ele pegou e colocou... Então, até esqueci o que eu estava falando. Então, assim, a pessoa se autoproclama apóstolo. Já falei que não existem apóstolos, tá? Tá bom? Né? Se tiver dúvida, tem vídeo meu, mas nessa série eu estou explicando também sobre apostolado. Se eu não falei, eu ainda vou falar, tá bom? Mas não tem apóstolo no nosso século. É mentira, é engodo, tá? E eles sabem que é mentira, o que é pior. Aí esses apóstolos oferecem cobertura espiritual para, sei lá, 30 igrejas. E essas 30 igrejas têm que pagar um carnê de cobertura para ele, né? Você já deve ter ouvido isso, né? De 30, 50,
50, 60, 80 reais, e aí você tem direito a ele orar por você. Ele intercede. Qual é a imagem que eles te vendem de cobertura espiritual? Uma pessoa mais santa que você, é uma espécie de guarda-chuva, né? Então, de repente, o diabo vai atacar você, porque você deu legalidade, o ataque vai primeiro no apóstolo, né? Só que ricocheteia nele, porque ele está blindado, porque ele é muito santo. Gente, não existe cobertura espiritual, tá bom? Olha na Bíblia inteira, me mostra um versículo falando cobertura espiritual. Não existe, não existe. Como é que um homem falho, pecador, né, miserável, né, enfim, humano, como é que eu posso dar cobertura para você? Se eu também peco, se eu sou falho, se eu sou humano, se eu sou limitado, quem cobre a gente? Jesus. O sangue do Cordeiro nos cobre. É isso, tá? Não caia mais nesse engodo. O que tem de gente picareta por aí? Eu fico indignado, tá? Me desculpem, mas fico indignado. Então, no Novo Testamento, tudo é pautado por amor e gratidão, não mais por obrigação, tá? É por amor e gratidão. E aí não tem número, tá? Eu, particularmente, isso é rema pra mim, tá? Não tô dizendo pra vocês fazerem o que eu faço. Eu nunca dei 10% para Deus do que eu recebo. Eu nunca dizimei na minha vida, desde quando me converti. Porque eu já tinha ciência disso, parece que já estava dentro do meu coração. Eu vou dar 10% para Deus, que me tirou do inferno. Vou dar, isso aí é gorjeta do garçom. E 10% é o que você dá para o garçom de gorjeta. Né? Não, eu vou dar o meu melhor. Né? Sempre dei mais, né? E invisto em vidas. Vidas é o maior patrimônio da igreja. Né? Não invisto em igreja picareta, não. Quando a igreja é séria, sim. Quando ela não é, não invisto. Invisto em vidas, né? Agora, a ceia, a mesma coisa. Se você tomar a ceia, você toma da ceia, você está confirmando, dizendo, sim, eu concordo com a tua aliança, que o Senhor, Jesus é meu Senhor e Salvador. Você toma a ceia, você está validando, você está renovando a sua aliança, né? Então, significa, se Jesus é a verdade, você que toma da ceia, está disposto a pregar e viver a verdade por amor a Ele, né? É isso que acontece. Então, lembrando, ser pastor não é profissão, tá? É chamado. Eu não recebo, não tenho 13º, férias, carteira assinada, nada disso, tá? Eu vivo de ofertas voluntárias, esse vídeo é grátis para você, né? O conteúdo é gratuito, né? Não cobro nada, poderia cobrar, não cobro, mas eu faço por amor a Deus. E aqueles são sensibilizados pelo Espírito em amor e gratidão, ofertam, né, na minha vida, na vida da minha esposa, para trazer suprimento à nossa casa, né? Então, a base do Novo Testamento é o amor, né? Então, o pastor não é profissão, não vejo. Se você está dependendo, tem muitos que têm medo de sair do sistema, eu vou perder meu salário, eu vou perder meus benefícios, mas você está traindo Jesus, você sabe que está tudo errado, e você fica, né? Vai prestar contas com Deus, né? Então, se você alega que ama a Jesus e você ceia, porém lá no seu coração, as suas ações são incompatíveis com a ceia, né? Porque Jesus era amor, Jesus tinha compaixão, Jesus perdoava, Jesus abraçava, Jesus acolhia, né? Então, se você não faz nada disso, você só está fazendo uma encenação. Deus não quer encenação, Ele quer algo de coração, né? Então, quem celebra a ceia não pode julgar ninguém. Tá? Não pode apontar o dedo para ninguém. Jesus não apontou. Ele não apontou, não falou que a mulher adúltera ia para o inferno, que a samaritana ia para o inferno, que o publicano ia para o inferno, que o leproso ia para o inferno, que a cananeia ia para o inferno. Não falou nada disso. E não deu autoridade para nós, né? Simplesmente amar a Deus e amar ao próximo. Só isso. Não falou julgue o próximo. Ide pelo mundo e julgai toda a galera aí, né? Não. Se você é julgador, ao tomar da ceia, você está trazendo maldição para a tua vida e não bênção. E aí você vai ser rechaçado, porque você abriu não uma brecha, você abriu um buraco na tua vida no mundo espiritual. E você vai ser atacado pelos demônios e também pela ira de Deus. Não brinca com isso. Aí vai dizer, mas é o demônio e tal. Não, não é o demônio, não. Você que fez a coisa errada, você abriu a brecha, você deu a legalidade. Partiu da sua escolha, né? É assim que o diabo gosta de agir. Quando você escolhe o caminho, ele tem toda a legalidade para te tocar, né? Se você não faz assim, né, se você faz errado, o sangue de Cristo cairá sobre você, não como bênção, mas como maldição. Então, se você celebra a ceia,
mas você vive na mentira e Jesus é verdade. Você engana as pessoas, você rouba, você faz intrigas. Lembrando, né, que a coisa que mais Deus abomina, o que é mesmo? Contenda entre irmãos, a pessoa faz intriga, né, tem inveja, tem cobiça, é avarento, né? Você toma ceia e é avarento. Mas no Novo Testamento não é o amor? Então eu dou quanto eu posso, Mas então quando você dá a esmola, né, a miséria para Jesus, então eu vou dar R$10. É amor? R$30, beleza, né? Então, quer dizer, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é encenação. Você não está dando o seu melhor. Você está dando uma esmola para Deus, uma esmola para Deus. Fique esperto que Deus está vendo, tá? Ele não precisa de dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata. Mas o ministério terreno, né, que é ministrado por pessoas como eu, como você, como Paulo, como Pedro, né, precisam de recursos para sobreviver, não é? Então, se você é adúltero, se você é maldizente, se você é viciado em pornografia, se você humilha os pequenos, se você rejeita os feridos, se você fere aqueles que estão sãos, se você vai para a igreja somente para ser próspero, para ver as bênçãos e os milagres, né? Jesus não foi próspero, nem Paulo, nem Pedro. Cuidado com isso. E nem sempre rola milagre, sabe? Eliseu morreu da doença que ele tinha, Trófimo ficou doente em Mileto, né? O próprio Timóteo, que era como um filho para Paulo, ele tinha problemas de estômago e não foi curado, e muitas enfermidades, né? Deus não curou, por quê? Não sei. Né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós, Deuteronômio 29:29. Então, se você vai a um culto com esse coração, querendo ganhar algo em troca, na ambição, você está fazendo teatro. Isso não é amor, é interesse. E Deus vê o seu coração. E você vai ser rechaçado, sim. Te prepara para ser rechaçado. E aí não adianta clamar, meu Deus, fecha a brecha primeiro, né? Então, você tem que primeiro se analisar se você é digno de tomar a ceia. Se eu estou realmente representando Jesus aqui, a aliança que eu tenho com Jesus, se eu falo a verdade, se eu vivo a verdade, se eu ensino a verdade, ok? Se eu vivo em amor, se eu amo as pessoas, e se eu também amo a justiça, o amor também é justo, a justiça, né? Ok? Você está espelhando Jesus, né? Se você é avarento, não, avarento é tomar posse. Isso aqui é meu, né? Peguei essa garrafa, é minha, não compartilho com ninguém. Eu tô com sede, não dou, é meu. É minha garrafa, não dou pra ninguém. Uma gota d'água, não dou, é meu. É isso, você pegou o dinheiro e diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aí você pega, não dá. Não dá, né? Porque a parte mais difícil de se converter é o bolso, sabia? É a última parte que se converte é o bolso. Não vou dar o dinheiro. O que você está fazendo? Estou idolatrando o dinheiro. Estou idolatrando a minha imagem. Estou idolatrando o meu cargo, né? Tem tantas formas de ser avarento, de idolatrar, né? E a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino do céu, né? Pois é. Então, não existe, quando você oferta, nem maldição, nem recompensa. Simplesmente é sua obrigação, tá? E ainda pior, além de ser avareza e é idolatria, é também uma forma de rebelião, né? Porque se você faz o que Deus não mandou você fazer, ou se você deixa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você está em rebelião. Não foi isso que aconteceu com Saul? Lembra? Saul ele fez o que Deus disse para não fazer. E foi chamado o quê? Como pecado de feitiçaria. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, se Deus dá ordenança para nós investirmos na obra, por exemplo, tá? Pode ser com o seu talento, pode ser com o seu trabalho, né? Pode ser para pintar a igreja, pode ser para trabalhar na parte elétrica, pode ser para varrer, pode ser para limpar, pode ser para fazer comida, pode ser para ofertar, pode ser para acolher uma família, montar uma cesta básica, é médico, cede um horário, sou terapeuta, cede um horário para quem não pode pagar, sou dentista, idem. Então, há múltiplas formas, né? Aí não, eu sou avarento, não vou perder dinheiro, que é isso, eu vou perder nada, né? Você pode perder muito mais do que isso, né? Então, isso é rebelião, e rebelião é como pecado de feitiçaria. Então você, avarento, não entra no reino dos céus, né? Rebelião é como pecado de feitiçaria, e diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Olha, 2 vezes, dobradinha para você, hein? Medita a respeito antes de ceiar, tá? Vamos recuar mais um pouco no calendário? Jesus está ali observando, vendo o povo trazer as suas ofertas. Agora, se imagine você lá.
Você está observando Jesus observar. Ele só observando. E aí, ele olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, Jesus disse, porque ele conhece o coração, né? Em verdade vos digo que lançou mais que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, deu o que ele sobeja, deu a sobra, deu a esmola, né? Mas essa, na sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Lucas 21, de 1 a 4. Não estou dizendo para você dar tudo isso daí, não, tá? Eu vou vender tudo e vou dar para a igreja. Não, não é isso, tá bom? Só se Deus falar claramente ao seu coração, né? Mas deu melhor, tá? Deu melhor. Vai lá para louvar, louva de verdade, né? Não dê sobra, não dê esmola, né? 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é mais o mesmo, você mudou. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você é nova criatura, o que mudou na sua vida mesmo? Para pensar. O que mudou antes de convertido e depois de convertido? O que mudou? Agora entra o amor, né? Onde foi parar aquele amor, né? E gratidão na época de Moisés, quando ele pediu ofertas para a construção do tabernáculo, que sobejou a ponto dele ter que pedir para proibir trazer ofertas. Era amor e gratidão, puro e verdadeiro, né? Está em Êxodo capítulo 26. Da mesma forma, cadê aquele amor, né, quando Davi recolhe ofertas para a construção do templo? Ele mesmo deu uma fortuna e o povo deu o melhor que tinha, voluntariamente, sem ameaça, sem maldição, sem nada, simplesmente voluntariamente. Por onde aconteceu com esse amor? O diabo contaminou esse amor. O diabo contaminou. Olha só, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé. Alguns, todos que eu conheci, se desviaram da fé, né? Que transpassam a si mesmo com muitas dores, né? 1 Timóteo 6,10. Então, o que você idolatra, né? É dinheiro, é poder, é fama, né? É reputação, é cargo, né? Não deixes de fazer o bem, a Bíblia diz. Né, a quem merece, tá bom? Tem gente que não merece, tem gente que encosta em você, né? Que é sanguessuga. Não deixe de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Você tem condição de ajudar? Ajuda. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, né? Que eu te darei. Se você já tem contigo, vai e abençoa. Para que procrastinar, né? Então, para quem merece, tá? Provérbios 3, 27 a 28. Isso chama, sabe o quê? Avareza, munheca. Deus é justo, né? Deus é muito justo. Olha só o que acontece aqui. Vamos lá para o livro de Jonas. O que aconteceu em Nínive? Deus está falando ali para Jonas, está conversando com Deus aqui. E não hei eu de ter compaixão da grande Nínive, Deus falando para Jonas, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Eu não vou ter compaixão? Eles não sabem. Deus olha o coração e vê um coração inocente. Às vezes a gente julga, né? Ah, aquela pessoa está idolatrando tal Deus, né? E é mentira, vai para o inferno. Talvez ele cresceu assim. Deus está vendo o coração, a intenção do coração. Ele falou, eu vou matar essas pessoas porque lhe falta discernimento? Não vou matar. Não vou fazer isso, né? Não sabe discernir. E aqui também tem muitos animais. Deus ama os animais. Jonas 4:11. Deus é justo. Deus não condena o inocente, pois o inocente nada sabe. Né? Ele nunca foi ensinado. Deus ama os animais, mas se você sabe a verdade e prega a mentira, com que dignidade, com que honra você sentará à mesa do Senhor, né? Sabendo que em 1 Coríntios 6,10 diz, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, que faz fofoca, calúnia, difamação, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. De novo, Lucas 12,15, né? Então o amor, ele é doador. Portanto, Paulo dizendo, portanto eu tive por coisa necessária, porque vocês não estão entendendo, né? Exortar os irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a nossa bênção, antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, né? Dando o seu melhor, não como avareza.
2 Coríntios 9:5. Você faz. Em quem você investe? Em quem merece. Teu pastor rouba, mente, engana, vende a fronha ungida, né? Cobra o dízimo, sendo que não tem chancela bíblica para isso, né? Pergunta lá para ele, pergunta, né? É muito interessante, não tem resposta para dar não, tá? Então, quando você faz o seu melhor, né, e quando você dá a Deus segundo a sua prosperidade, em amor, em gratidão, Deus reconhece. Está escrito aqui, cada um contribua segundo propôs em seu coração. É assim que é. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, de 5 a 7. Então, toda a doutrina dos apóstolos, se observar, Gálatas fala, olha, aquele que é instruído na palavra, reparte os seus bens com aquele que o instrui, aquele que semeia as coisas espirituais, é justo que recolhe os materiais. Enfim, está N versículos na palavra de Deus, deixando claro que você deve investir, mas em amor e gratidão, não por obrigação, tá? Não por obrigação. Ora e fala, vê o que o Espírito coloca no seu coração. E eu amplio isso, tá? Não é só dinheiro, é seu tempo, é seu talento, é tudo, é tudo. Tudo você pode ofertar para Deus. O próprio Jesus, por exemplo, ele não recebia dízimo, sabia? Não tinha dízimo. Ele tinha um tesoureiro, que era Judas, mas não tinha dízimo. Olha só de onde vinha o dinheiro de Jesus. Ofertas voluntárias em amor. Então, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Né? Lucas 8, 2 a 3. Eles não dizimavam para Jesus, eles ofertavam em amor voluntariamente, né? Porque Jesus não colocava essa questão dessa forma, né? Dessa forma. Agora vamos lá, presta atenção. Entendeu essa questão, né? Agora presta atenção para o que virá pela frente. Toda atenção será pouca ainda. Talvez você tenha que assistir esse vídeo mais de uma vez. Então pensa, né? Reflita nisso que eu falei, de que lado você está da trincheira. Né? Tá na lei ainda ou tá na graça? Né? Bom, tá escrito assim: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos. Então você guarda os mandamentos de Deus, você é um bem-aventurado, ou seja, você tem uma bênção para você, existe um galardão, uma recompensa para você, para que tenham direito, então eu tenho que obedecer a Deus, guardar os mandamentos, né? Por isso não pode fazer da ceia algo leviano, para ter direito, legitimidade, merecedor à árvore da vida, que senão não posso chegar na árvore da vida. E posso entrar na cidade santa, na Jerusalém celestial, pelas portas. Sabe o que quer dizer isso? Com honra. Você vai entrar lá aplaudido. Haverá uma grande festa quando você chegar. Mas ficarão de fora. Quem? Os cães. Cães, cachorro não. Os cães, eles eram considerados animais impuros, porque eles comiam cadáveres. Então, se você não tem um coração impuro, né, você é o cão. É isso. Você é invejoso, maldizente, avarento, você é o cão. É a mesma coisa, tá? Feiticeiros. Feitiçaria como pecado, rebelião como pecado de feitiçaria. Os que se prostituem. Os homicidas que matam, podem ter palavras que matam pessoas, tá? Os idólatras, idolatram a imagem, o dinheiro. E qualquer um que ama e comete a mentira. O que tem de mentira nos altares, meu Deus do céu, é assustador. Apocalipse 22, 14 a 15. Mas você, meu irmão, você tem algo especial. Né? Você tem um amor legítimo. Estou falando para esses. Então preste atenção para aqueles que têm um amor legítimo. Nós vamos agora destravar algumas coisas, tá bom? E naquele tempo se levantará Miguel. Qual o tempo? O tempo da tribulação, né? Quando começar a grande tribulação, se levantará Miguel, né? O grande príncipe, ele não vem sozinho, ele vem com um exército, miríades de anjos com ele, né? Que se levanta a favor de quem? Do medíocre, do falso profeta, do mentiroso, do arrogante? Não. A favor dos filhos do teu povo, dos verdadeiros filhos. Quem é filho mesmo? Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama, né? E haverá tempo de angústia, como nunca houve, nem tampouco haverá de ver, né? Desde a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, quando as coisas começaram a pegar,
livrar-se-á o seu povo, eu, você. Por isso que Jesus começa em Mateus capítulo 24, ele está falando do princípio das dores, ele fala, não tenham medo. Para quem? Para os filhos. Não precisa ter medo, Deus está com você. Naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro, Daniel 12:1. Você está no livro? Para estar no livro existem algumas condições, né? Não é só, eu fui batizado, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, não mudou nada na tua vida. Você é desonesto, você é trapaceiro, você maquina contra o seu irmão, você tem inveja, você é adúltero, você, enfim, sabe? Uma pessoa mesquinha, egoísta, avarenta, né? Será que seu nome está no livro, né? Não, não. Esse livro não entram hipócritas, tá? Daniel, livro de Daniel, presta atenção no que eu vou falar, tá bom? Então, não é para ter medo. A Bíblia, no livro do Apocalipse, já diz que tem uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desse livro, tá? Então, não é para ter medo do Apocalipse. Você não precisa ter medo porque Deus está te guardando. Miguel e seu exército está te guardando. Deus está te guardando. Daniel, presta atenção nisso. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Né? Naquela época, Daniel ouviu alguma coisa, mas ele não entendeu, não compreendeu o que ele ouviu. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Eu não entendi nada, né? Falou, eu não entendi o que quer dizer. E Deus disse, e ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Essas palavras que eu falei para você, elas estão seladas até o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Agora é o princípio das dores. Estamos no fim dos tempos, claramente e nitidamente. Estamos no fim dos tempos, né? Até o tempo do fim. E o que vai acontecer nesse tempo? Muitos serão purificados, né? Ou seja, começarão a entender que realmente está acontecendo, né? E vão se converter de verdade. E embranquecidos e provados, sua fé vai ser provada. Mas os ímpios procederão impiamente. Claro, vão colher a consequência, é semeadura e colheita. E nenhum dos ímpios entenderá. Estão fazendo lutinha aqui. Bebê e o outro tiguinho. Vamos parar de fazer lutinha aqui. Tem o tempo todo aí. Bom, esses estão me desconcentrando, viu? Bom, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, tá? Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Eu espero que você entenda. Eu vou ser bem claro nesse vídeo. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, pensa a respeito disso, tá bom? Né? Eu vou deixar aqui, quero que você pense. E posta a abominação desoladora. O que é abominação desoladora? Eu interpreto, é a grande tribulação. O que pode ser algo mais desolador? A abominação desoladora, né? Realmente, tempo de angústia, como nunca houve, nem tampouco haverá de ver. Aí Daniel fala uma coisa aqui. Haverá 1290 dias. Ele dá duas datas. 1290 dias, que corresponde à grande tribulação. Grande tribulação, 1290 dias. Né? E ele diz aqui, aí ele continua. Bem-aventurado o que espera até 1335 dias. Não parece estranho? Tem alguma coisa aqui? São duas datas diferentes, né? 1290 dias e 1335 dias, né? E aí continua. Tu, porém, vai até o fim. Guardou? Tu, porém, vai até o fim. Porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, de 8 a 13. Então existe aqui uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado, o que espere chega até 1335 dias. Você tem uma bem-aventurança aqui, tá? E ele fala para Daniel, né? Você tem que ir até o fim, tá falando para nós, vá até o fim, né? E você vai ter sua herança, né? Você vai entrar pela frente, pelas portas, merecedor, né? Vamos entender o que são essas datas? Nós temos então duas datas aqui. Vou falar o mais devagar possível para que vocês entendam, tá? Então, você precisa assistir, eu falei, para você entender esse contexto, você tem que assistir Desvendando Códigos, um vídeo no meu canal, e Calendário Secreto 2023. Se você não assistiu, para aqui que você não vai entender nada. Se você assistiu, prossegue, tá?
Então tem que assistir esses 2 vídeos aí para você entender a posição histórica que a gente vai estar. Então vamos analisar a primeira data mencionada, 1290 dias, né, que é chamada de onde vai ocorrer a abominação desoladora, ou a grande tribulação. Né? A segunda data confere já uma bem-aventurança, algo bom, né, uma recompensa para nós. Então, o livro de Apocalipse começa assim, né? Da mesma maneira, bem-aventurado e tal, né? E Jesus também diz para não ter medo. Então, os verdadeiros filhos de Deus estarão protegidos. Fique em paz, Deus está te guardando, tá? Seja autêntico, se converta de verdade. Não faça teatro, porque Deus não cai no teatro não, tá? Então, aí temos uma segunda data. Essa data é para nós. 1335 dias. Bem-aventurado que espera e que chega a 1335 dias. Prestou atenção até aí? Vou fazer ela falar devagar. Primeira data, 1290 dias, tá? Se a gente dividir por 30, que é o mês bíblico, né, nós teremos 43 semanas. Dividido por 12, 3 anos e meio, né? Então, grande, né? Nós temos aqui 3 anos, deu 3 anos e meio. É familiar pra gente isso aqui, né? 1290, tá? 3 anos e meio, grande tribulação, 3 anos e meio. As 7 semanas de Daniel, eu já falei isso em vídeos sobre escatologia, né? Então, temos uma coisa aqui familiar. A segunda data, presta atenção nisso, a segunda data, ela fala de 1335 dias. Dividido por 30, que é o mês bíblico, para você entender essa questão do mês bíblico, eu sugeri também que vocês assistissem a um vídeo meu chamado Um Grito no Meio da Noite, você vai entender melhor, tá? Um Grito no Meio da Noite. Então, 1335 dividido por 30, que é o mês bíblico, dá 44,5. Né? Dividido por 12, 3,7. 3 anos e 7 meses, né? Então, se hipoteticamente, vamos aqui eu tenho que entrar na inferência, nas hipóteses, nas possibilidades. Eu não posso trazer afirmação, porque quem sabe tudo é Deus. Nós não sabemos. Eu estou me pautando nas escrituras e nos sinais que se molduram até nós. Posso estar errado, mas se eu estiver certo, é bom que a gente seja preparado, né? Então, hipoteticamente, conforme o estudo que nós fizemos, Calendário Secreto 2023, né, em 2023, precisamente, né, depois, né, do calendário judaico, de celebrar mais um ano do calendário judaico, né, que vai acontecer em setembro de 2023, né, nós iniciaríamos ali um período onde poderia começar a tribulação. Eu dei algumas datas hipotéticas, né? Então, a data 31 de outubro, 2 de novembro e tal, enfim, mas eu creio que a mais plausível dentro do contexto do satanismo, dentro daqueles que eles se espelham, que eles acreditam, que eles têm seus valores. Então, hipoteticamente, se a data escolhida for para dar ignição à tribulação, seja 31 de outubro de 2023, nós, então, pressupondo, 31 de outubro de 2023, a igreja verdadeira vai permanecer na terra, a gente passa pela primeira metade da tribulação, né? Quanto tempo vamos ficar na terra? Vamos fazendo a conta aqui. Então, lembrando, se começar em 31 de outubro de 2023, vai cair numa terça-feira. A terça-feira pode parecer uma data besta, né? Mas é simbólico para o satanismo, tá? Terça, 3. Representa a trindade satânica, né? E vai representar tanto a trindade nossa, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo faz o espelho, trindade satânica, que é o 666, na verdade uma trindade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo, tá? Então, colocando aqui como ponto de partida, você vê que é um plágio aqui dos dois valores, né? Vamos então começar pela data mais longa, que nos dá uma bem-aventurança, para mim e para você, se a interpretação estiver correta e se assim for da vontade de Deus, que remete a uma bem-aventurança para nós. 1335 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Pessoal, Daniel está falando. E essas palavras estão seladas até o fim. Ou seja, você só pode saber delas no final dos tempos. E quem vai entender? Os sábios entenderão. Então, se nós estamos fazendo a interpretação correta, né, e vamos continuar nessa data. Bem-aventurado que espera até 1335 dias. Nós vamos chegar de 31 de outubro, né, de 2023, data provável do início da tribulação, né, nós vamos chegar até o dia, a igreja vai chegar até o dia 27 de 6
de 2027, né? Que vai cair exatamente num domingo, dia da ressurreição de Cristo. Curioso, né? Então, nós chegamos no dia 27/6, partindo do 31 de outubro de 2023 até, né? Somando com 1.335 dias, onde há uma bem-aventurança para nós, nós vamos chegar em 27/6 de junho de 2027, que cai num domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo, tá? É uma data curiosa também. Pela numerologia, se nós somarmos os números, né? Somar todos esses números, pegar 2 mais 7 mais 6 mais 2 mais 2 mais 7, nós vamos ter como produto 8. O 8, se você virar lateralmente, ele é um símbolo do infinito, símbolo do eterno, né? Uma coisa curiosa, cai num domingo, né? A numerologia da data aponta o eterno, o eterno. Interessante, né? Então seria possivelmente a data provável do nosso arrebatamento, tá? E teríamos uma bem-aventurança especial se ficássemos a mais tempo. Por quê? Não sei. Agora outra coisa. Existe a data da abominação desoladora. Já a outra data, partindo também, 31/10/2023, supostamente então o início da tribulação, né? E essa data vai nos conduzir a um período a mais do que nós esperávamos, né? Então a expectativa que nós temos, né, que a gente às vezes aprende na escatologia, é que haverão 3 anos e meio, a igreja passa pela primeira fase da tribulação, os mid ou meso-tribulacionistas, e depois passa a igreja arrebatada e continua a grande tribulação, não é isso? Só que Daniel está nos revelando algo diferente. Nós, igreja, santo, remanescente fiel, ficaríamos 7 meses a mais. 7 meses a mais. Por quê? Qual o propósito disso? Eu ainda não sei. Mas isso que os sábios entenderão, né? Os sábios entenderão. Se Deus revelar algo para você, né? Escreve no meu story do Instagram, no YouTube eu não consigo ler. De repente Deus fala para você o que é, né? Então nós vamos ficar mais tempo. Né? Por quê? Para nossa fé ser provada, para nós sermos aprovados, para nós termos a honra e a dignidade de entrar pela porta da frente da cidade santa, né? Com honra, sob aplausos, para fazer a diferença aqui, para apontar o caminho, para pregar, não sei, né? Mas, e mesmo porque na Bíblia não existe nada que diga, afirmando, existem inferências, conjecturas, tanto é que existem bases sólidas bíblicas que defendem a pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, né? Então não tem explicitamente uma data ali, a igreja vai passar metade da tribulação. Não tem isso, explicitamente não tem. Então por esse cálculo aqui, ele quebra um pouco daquele paradigma que a gente aprendeu e que está acostumado. Então por esse parâmetro que Daniel disse, que uma bem-aventurança para quem completar esse percurso, significa que há algo especial para nós. Mas se há algo especial para nós, logicamente haverá uma missão a mais para nós. Algo a mais para nós fazermos, para colaborarmos com Deus, né? Então, nós vamos ficar aproximadamente de 7 a 8 meses, 7 meses aqui, né? Lembrando que a Bíblia também diz que quando Jesus está falando em Mateus 24, ele diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então, provavelmente, nós teremos alguma missão nesse contexto para abreviar os dias, né? E também essa questão do que os sábios entenderão. Então, partindo do número 1290, né, ou seja, da mesma data, né, ou seja, 31 de outubro de 2023, pressupondo que essa seria a data de start da tribulação, com mais 1290 dias, né, nós vamos ter exatamente 3 anos e meio, e nós vamos chegar, sabe em que data? 13 de maio. Essa data tem um simbolismo tão grande, não tenho como explicar isso para vocês, mas 13 de maio de 2025. 13 de maio de 2025. Né? E se você for um bom observador, vou pôr aqui, ó, essa é uma matéria numa revista conceituada, tá? Não é chinfrim não, não é fake news. Dizendo que a nova ordem mundial tem data para começar, 2025. Curioso, né? Curioso.
Ah, tem mais coisa desse 13/5, pena que eu não posso falar, né? Senão vou criar um problemão, né? Então, essa data, para 2025, seria a data que iniciaria aqui a grande tribulação, né? E começaria uma nova ordem mundial, né? E aí? Resumindo a história, entendeu o que pode acontecer? Entendeu o que está diante de nós, o que está sendo descortinado diante de nós? Quando você bebe a ceia e tem legalidade, você é amaldiçoado. Se você se diz cristão, é sim, sim, não, não. Para de ficar em meio do muro. Se você é avarento, você é idólatra. Se você fez o que Deus falou para não fazer, então você acaba sendo rebelde. Sendo rebelde, você também peca no pecado de feitiçaria, ou seja, impede a sua entrada nos céus. Mas obedecendo essa ordenança de Daniel, passando mais tempo aqui, eu não sei qual será o propósito, talvez Deus separe alguns eleitos, os guerreiros mais poderosos do reino dele, homens e mulheres segundo o seu coração, para fazerem alguma diferença, enfim, não sei, mas tem. O que está claro aqui é que nós, a Igreja Santa, ou pelo menos uma boa parte dela, do remanescente fiel talvez, venha ficar exatamente aqui até a data estabelecida, 7 meses a mais. Então, o conselho final que eu quero dar para você, quer pagar para ver? Eu não sei se isso vai acontecer, não é? Tudo bem, quer pagar para ver? Eu acho que não deve pagar para ver, não. É melhor você estar preparado, Então, se você tomar a ceia em amor, tudo bem. Se você tomar com inveja, com cobiça, com avareza, idolatrando ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, isso te trará não vai te trazer bem, isso vai trazer maldição. Ou seja, você vai ficar lascado aqui na grande tribulação. Essa é a grande astúcia cilada do diabo. Porque ele obriga você a encenar. Você está fazendo um ensaio, todo mundo está ceando, aí você pega a ceia, você ceia também, você se acha merecedor, mas você fala mal do irmão, você é caluniador, você é idólatra, você é avarento, Olha que armadilha que o diabo te deu. Então você não abriu uma brecha, abriu um rombo na sua vida, você caiu no laço do passarinheiro, e isso vai te deixar completamente exposto, sofrerá a fúria do inferno, pode ter certeza, e também a ira de Deus, pois Deus é justo, Os valores de Cristo não podem ser tratados levianamente, como se fosse um teatro ensaiado, Então, se você diz ter aliança com Deus e é avarento, egoísta, maldizente, adúltero, mentiroso, soberbo, olha, não adianta. A entrada no céu é o amor. Sem amor, não adianta nada. Tudo que você fizer é inválido, Então, quando tomar desse cálice da ceia, lembre-se, em amor, em respeito, eu tenho uma aliança com Deus, um compromisso com a verdade, é assim que eu vou fazer. Então arruma a sua vida antes que seja tarde demais. Daniel nos deu algumas pistas aqui, Nós temos alguns parâmetros já descritos no calendário secreto 2023, também no Desvendando Códigos, num grito no meio da noite, enfim. Tudo está acontecendo conforme planejado acontecer, funcionando como uma engrenagem. Deus pode mudar? Pode, mas só que Deus disse que se ele não abreviasse o tempo, ninguém suportaria? Sei lá, será que vai ser abreviado? Então, vamos ficar preparados? Tá? 2023, o bicho pega, tá bom? Vai aumentando gradativamente e nós temos que estar unidos. Unidos nós somos fortes. Não adianta você me criticar, eu te criticar, a gente criticar o muçulmano, o judeu, o árabe, vai mudar, só vai piorar a sua vida. Você não tem a legitimidade de julgar ninguém, tá? Ninguém. Ser julgador, você vai ficar aqui. Vai pagar para ver? Você vai viver o inferno na terra. Você não tem ideia do que vai acontecer aqui, tá? Não paga para ver. Bom, esse é o recadinho que eu tinha para vocês. E, enfim, que Deus nos abençoe e nos guarde. E conserve em nós o coração puro e reto diante dele, para a honra do Cordeiro e vergonha do inferno. Até o próximo vídeo, gente.